sistema de injeção eletrônica do Volkswagen Passat FSI 2.0 gasolina. Isso mesmo, né? Um carro aí com injeção estratificada, né? Uma injeção direta de combustível. Também é informação aqui no seu UMEC, o seu universo do mecânico. Bom, tema da aula de hoje, nosso 7º encontro desse Passat, sensor parte 3. Veremos 3 sensores, 3 sinais diferentes. Ó, sensor MAF, temperatura do ar admitido e pressão do combustível. Ué, algo diferente, né? Que normalmente nós não temos aí em outras injeções, né? É verdade. Porque o sensor MAF, comum, é o sensor de fio aquecido ou película aquecida, né? Mede a massa do ar. O sensor de temperatura do ar admitido. Alguns carros ele faz parte do MAF, outros ele está bem próximo, né? Ele complementa a informação. Legal, tranquilo. E pressão de combustível. Sensor de pressão. Esse é novidade. É um sensor diferente, que nós não temos em outros veículos, ou pelo menos é muito raro, né, encontrar um componente que informa para o módulo a pressão de trabalho. Por que isso? É o que nós veremos na aula de hoje, né? Alguns detalhes diferentes em relação a sinais de entrada. Legal? Deixa eu dar aqui o nosso boa noite também ao Eduardo Pereira. E aula passada falei sobre o sensor de temperatura do arrefecimento, temperatura do motor e o pedal eletrônico. Na aula de hoje, né, do sistema MED 9.5.10 do Passat FSI, veremos MAF, temperatura do ar admitido e pressão de combustível. Então vamos aqui a nossa diagramação inicial. Aí os componentes em asterisco, né? Isso que nós já abordamos, ou vamos abordar hoje. Pressão de combustível, rotação em PMS, MAF. Temperatura de água, sonda lambda, fase detonação, posição de borboleta, temperatura do ar e pedal do acelerador. E depois, os sinais de saída que nós veremos, né? Os atuadores, ó. Respiro. É um atuador? É um atuador. O respiro é controlado também pelo módulo. Ar-condicionado, injetores, ignição, canister. Corpo eletrônico, bomba elétrica de combustível. Telinha de introdução para vocês. A quantidade de massa de ar admitida, a temperatura do ar, né, dessa massa admitida, e ainda a pressão do sistema de alta, né, pressão de trabalho do combustível, são sinais estudados nesta aula. Então vamos juntos aí ao Passat 2.0 FSI. Essa injeção MED, né, uma injeção estratificada, uma injeção direta neste carrão aí no Passat, ok? Aí o motor lá no veículo, né, a capa superior completinha com filtro de ar, e aqui uma ilustração já sem essa capa, né, um motor 2.0 turbo também, né, tem esse detalhe também. Vamos lá falar desses detalhes. Para se calcular o tempo de injeção da gasolina, mesmo se tratando de uma injeção estratificada, né, uma injeção direta, é efetuada com grande precisão ao se medir a sua massa do ar, já na fase inicial de admissão. Então, pessoal, vamos entender o quê? Falar desse cara aqui, sensor massa do ar, né? Sensor MAF, tá? Um componente que mede a massa, a quantidade de ar admitida. Agora, calcular esse sinal, a ECU, receber essa informação, pessoal, a injeção de combustível fica muito mais precisa. Por quê? Se a base do nome injeção eletrônica é injetar o combustível,
Se você sabe com precisão quanto ar está entrando, qual é a rotação do motor, a precisão da injeção é absurda, é muito grande. Esse, então, é o princípio do sinal do sensor MAF. Ter uma grande precisão nesse valor, nesse número que o MAF apresenta para o módulo a todo momento, com um número real, ou seja, a massa do ar admitido. Tá? Vamos aqui falar então um pouquinho sobre o MAF para vocês. Tá? Opa, pulou uma figura aqui, né? Deixa eu retornar aqui para a teoria do MAF. É um sensor conhecido como fio aquecido ou filme aquecido. Tá? Nessa aplicação, no caso do Passat, ele é de filme aquecido, que informa para a ECU a massa de ar admitida, através da passagem de ar em seu interior. Tá? Então, o sensor de massa de ar, ele não mede volume, não. Ele não mede a depressão ou pressão negativa, como o sensor MAP, não. Ele mede o peso, a massa, como se falasse em quilos, quantos quilos de ar estão entrando. Através do quê? Através de um filme aquecido que ele tem, ou seja, uma plaquinha eletrônica, tá, ligada a uma central do próprio MAF, na própria peça, vai aquecer essa placa, controlar essa temperatura, e conforme o ar passa, quando passa pouco ar, tira pouco calor da placa. Quando passa muito ar, tira mais calor da placa. Tá? Com isso, o circuito eletrônico do MAF tem que voltar a aquecer a placa. É nessa corrente para aquecer mais a placa, aquele ar que passou, que tirou temperatura, que se calcula a massa do ar. Pessoal, é assim que funciona o MAF. Ou seja, a precisão é tamanha que não é a passagem do ar, é a massa do ar admitido. Por isso que alta temperatura, vai para o Nordeste, vai para o Sul, onde está geando, funciona perfeitamente. Porque é pela massa do ar, é a quantidade de ar que está passando que vai tirar a temperatura desse sensor e o circuito eletrônico vai ter que compensar. E outra, o MAF já dá para o módulo aquilo que ele precisa. Mas como assim? Já dá o valor. O módulo não tem que calcular o sinal para nada. Já dá o valor. Tá? E esse valor já é adequado para a ECU, né? O módulo já calcular corretamente o tempo de injeção naquele instante. Tá? Vamos ver aqui agora aquela figura mostrando aí o MAF, né? Em detalhes. Ó. Temos o sensor, temos o ar aspirado aqui, ó, onde tem a flechinha azul. Tem essa telinha, né? Por proteção, claro, para evitar que qualquer resto de papel, sujeira, insetos, né? Atinja o sensor e vai danificar o sensor. Um conector elétrico. Temos um conduto bypass, ou seja, uma canalização de uma parte do ar que está entrando. E esse ar vai passar pelo elemento sensor. Tá? Então é esse o caminho inicial que o ar faz pelo sensor MAP. Agora, não se esqueçam, né? Esse Passat tem motor turbo? Tem também. Espera aí, mas o turbo vai empurrar o ar com força pelo MAF? Vai! Sem problemas. Sem problemas. Ele vai funcionar perfeitamente igual. Ou seja, não importa se está aspirando ar ou está entrando ar empurrado, ele vai continuar medindo com grande precisão a massa do ar admitido. Pessoal, o sensor MAP, se o carro tivesse MAP, sensor de pressão, não daria para funcionar com motor turbo. Concorda comigo? O MAP, ele não mede a depressão, né, a pressão negativa no coletor. Se o turbo está empurrando o ar ali, não vai medir. Vai dar errado. Pararam para pensar nisso? Podem ver, motores turbo, você não tem MAP.
Só tem MAF. Porque o MAF, né, trabalha pela passagem, né, pelo fluxo, e ele calcula a massa do ar. O MAP é pela depressão. Não tem como se o motor é turbo, né? E aí se entende o quê? Não importa a temperatura do ar. Por que assim não importa a temperatura do ar? Lógico que importa. A temperatura do ar vai mudar a massa de ar. Mas ele mede isso. Se o ar está muito frio, ao passar o ar, né, pelo MAF, vai indicar o quê? Vai tirar mais temperatura ainda da placa eletrônica. Vai injetar mais combustível. Opa, obviamente, o motor frio, o ar frio precisa de mais combustível. O ar quente precisa de menos combustível. É verdade isso. Então isso é automático. Não importa se você está no sul do país a 0 graus ou lá no Nordeste a 40 graus, o MAF vai se adequar automaticamente à temperatura local. É automático, é bem interessante, né? Vamos falar aqui então do sensor. Ó. Uma parcela do ar admitido tem que passar por um bypass. Bypass significa desvio, né? Onde ele passa por um filme aquecido e controlado. De acordo com a diminuição de sua temperatura, teremos a medição. Então essa placa aquecida, esse filme aquecido, passa por um circuito eletrônico. Tá? Você tem o quê? Uma temperatura constante nessa placa. Conforme o ar passa por esse bypass, tira a temperatura. O circuito eletrônico compensa isso. É aí que se mede a massa de ar. Quanto maior a compensação, mais ar está entrando, mais peso de ar está entrando. Tá? E por aí vai. Aí você tem o que? A precisão do sensor MAF. Não importa se o motor é aspirado, se o motor é turbo. Vai funcionar perfeitamente. Não importa a altitude. Pode dizer, peraí, Scopino, se eu estou no litoral, a nível do mar, a pressão atmosférica é mais alta. Aí eu subo a serra, subo, vou lá para as montanhas. Lá a pressão atmosférica é menor, tenho menos oxigênio. O MAF vai compensar isso? Pessoal, é automático. Não importa, é a massa do ar que ele mede. Não importa se é nas montanhas, lá em cima, com pouco oxigênio, ou lá embaixo, ao nível do mar, com mais oxigênio. Ele faz a compensação automática, com a grande vantagem de ser o quê? Um sinal digital. Ou seja, ele envia com grande precisão para o módulo a massa do ar. E o módulo, com essa informação, ó, MAF mais rotação do motor, praticamente mapeia o funcionamento do motor. Pessoal, praticamente mapeia. Claro, tem que ter o sensor do pedal, porque é corpo eletrônico, corpo de borboleta, tudo bem. Mas para mapear o funcionamento básico do motor, ó, rotação e MAF, só esses dois, o motor vai ter aceleração, vai ter resposta, vai ter um funcionamento próximo do regular. Tá? Então entendam que na injeção eletrônica, e mesmo aqui uma injeção direta, com a informação da rotação e da quantidade de ar que está entrando, que é o MAF, praticamente eu tenho o motor do carro funcionando. Os outros sinais são, né, sinais de complemento, para melhorar ainda mais o funcionamento, controlar poluentes e por aí vai. Tá? Mas praticamente são sinais de complemento. Tá? Falar um pouquinho mais aí do filme aquecido, né? Ó, a telinha de vocês, ó. Estão observando agora, ó, o funcionamento, a medição básica dele, ó. Dentro do MAF, ó, lá onde tem o bypass, tem um desvio, nós temos a plaquinha de medição. Pessoal, é esse item que nós chamamos de placa de leitura ou placa aquecida, né? Mas é tão fino, né? A gente chama de filme aquecido, tá? Alguns carros, né, mais antigos, eles usam um fio aquecido,
Então, é um fio realmente. Dá até para ver o fio. Aqui não, aqui é uma placa ou filme aquecido. Ó, temos o elemento sensor, temos o resistor de aquecimento e um sensor de temperatura. Conforme o ar passa, o elemento sensor vai, né, receber aí, né, a informação necessária. Ou seja, vai ter que aquecer o resistor novamente para manter a temperatura padrão e aí se tem a leitura da corrente. Tá? Então, aí de forma bem básica, tá? Temos o funcionamento do sensor. Vamos aqui à teoria, né, deste funcionamento. A placa fica aquecida por um processador de forma constante. Quando o ar passa, é diminuída essa temperatura e já é efetuado um controle para seu aquecimento. Então é automático e eletrônico. E outra, pessoal, é extremamente rápido. Sensor MAF é rápido, né? A leitura é imediata e ele já dá a informação digital para o módulo. O módulo não precisa ficar convertendo nada não, tá? Quais as ligações, então, do sensor MAF? Tá aí a foto da ECU, né? O sensor de massa de ar está ligado à ECU pelos pinos. T1 é o terminal 1 de resposta. Está ligado ao T9422, que é o verde. T2, aterramento marrom. T3, alimentação positiva, fio preto e cinza. Né? Já não vem do módulo, vem direto do sistema elétrico do carro. Tá? Então está aí o sensor MAF e as suas devidas ligações elétricas. Né? Falar aqui mais sobre ele. Localização do sensor MAF. Estão vendo? Ó? Logo depois da carcaça do filtro de ar, temos a ligação do sensor MAF. Lembrando que se nós temos aí um motor turbo, né? Nesse caso, com o motor turbo, podemos ter o MAF antes ou depois. Tá? Aqui, nós temos o MAF antes da turbina. Tá? Ou seja, a pressão do turbo não vai passar pelo MAF. Ele vai medir antes do ar chegar no corpo, é que ele vai passar pelo turbo. Tá? Então podemos ter alterações aí de acordo com o modelo do carro. Tá? Vamos lá. Há mais um detalhe do sensor MAF. Sua posição permite a medição antes das ações dos motores equipados com turbocompressor. Assim, sempre teremos a correta medição de ar pela admissão natural do filtro aspirado pós-filtro de ar. Então, aqui no Passat, com motor turbo, temos o filtro de ar, né, o elemento do filtro de ar, carcaça dele, o MAF, depois da tubulação, turbo, corpo de borboleta, coletor de admissão e motor. Então, padrão, ó, filtro de ar, MAF, tubulação, turbo, tubulação, corpo de borboleta, coletor de admissão, cabeçote, motor, por aí vai. Tá? É o fluxo normal de entrada de ar. Então, não vão ter pressão do turbo no MAF. Não. Vai ter só o quê? Aspiração. Ele funciona com o ar aspirado. Tá? Então, há essa lógica de funcionamento. E aqui, né, a foto que é bem interessante sempre, né, como complemento de aula para vocês, o bico injetor dentro da câmara de combustão. Então, sempre lembrando, com essa informação do MAF, a ECU tem a possibilidade, né, de efetuar um cálculo preciso em cima da rotação do motor, da massa do ar admitido, e aí injeta o combustível. Aonde? Direto na câmara de combustão. Podem ver, ó, válvula de admissão, válvula de escape, vela, e na pontinha vermelha lá, o bico injetor. E essa injeção de combustível, pessoal, pode ser o quê? Estratificada, pode ser em partes, pode ser na fase de admissão, pode ser na fase de compressão. Ou seja, teremos uma variação
do momento da injeção do combustível. Fora isso, tem o que também? Obviamente, a variação do TI, do tempo de injeção, de acordo com a rotação, de acordo com a massa do ar admitido. Claro, né? Se você estiver numa região muito fria, temperaturas muito baixas, mais para o sul do país, o ar vai estar mais frio. O ar mais frio, ele tem o quê? Uma quantidade maior. Você vai ter o quê? Uma injeção de combustível proporcional a essa massa de ar admitido. Com ar aquecido, mais dilatado, teremos uma injeção menor. Você vai ter o quê? Vai ter variações proporcionais com a necessidade. E aí, como falei, independe a temperatura, independe a altitude. A compensação é automática, tá? Vamos aqui a mais uma dica para vocês. O sinal do sensor MAF indica uma precisão, né? Indica com precisão a quantidade de ar, já na unidade de leitura, que a ECU precisa, ou seja, não há necessidade de cálculos ou conversões para isso. O sinal já é a resposta necessária, já é o que a ECU precisa. Ok?